Olá, pessoal! Conforme o conteúdo da live, eu vou deixar aqui para vocês de maneira resumida a questão dos perfis comportamentais. Nós falamos bastante, conversamos na live e a gente quer deixar resumidamente aqui para vocês. Bom, quando vocês começarem a entender sobre esse perfil, vou dar um depoimento meu, né? Eu e Karina nos conhecemos há 2 anos já e trabalhamos juntas. Depois que nós aprendemos, entendemos melhor sobre esse assunto, tudo melhorou. E aí a gente entendeu por quê. Entendeu como se relacionar na família, entendeu como se relacionar na empresa, nos amigos, porque de fato os perfis eles te deixam bem claros como que as pessoas são. E aí eu vou deixar aqui de maneira bem resumida. Para você entender esses perfis, a gente fala muito de perfil comportamental, enfim, na internet, quando você quiser pesquisar e quiser se inteirar sobre o assunto, você pode encontrar como perfil DISC, D-I-S-C, tá? E esse estudo ele vem sendo feito há anos, mais de 40, 50 anos. Estudaram bravamente ali o ser humano, o relacionamento e de fato, o comportamento. E aí você vai procurar lá e vai achar. Ele deixa muito claro como podemos melhorar as nossas relações e relacionamentos. E a gente resume em 4, tá? E aí eu vou começar falando para vocês sobre o perfil D, que vocês vão entender com o decorrer da apresentação. Nós temos 4 perfis. Eu vou falar 2, mas antes de abrir os 4, eu queria deixar uma perguntinha aqui para você. Você vai pensando que no decorrer da live, do conteúdo, você vai já entendendo sobre o que a gente quer trabalhar aqui. Eu pergunto para você, o que vocês consideram? Vocês consideram mais razão ou emoção? Quando você vai tomar uma decisão, quando você tem que resolver alguma coisa, você pensa mais com o coração, você pensa mais ou pensa com os números? Você é planilha ou você é abraço? Vou deixar essa perguntinha, vou deixar essa incógnita aí, no final a gente vai abrir um pouquinho mais para vocês, para deixar de maneira transparente. Então vamos lá. Eu vou começar falando do primeiro perfil do DISC, que é o D, né? A tendência do D, a gente chama muito de dominância. E como o nome já diz, esse perfil ele é, de fato, o dominante. Aí, dentre todos os perfis, vocês vão perceber que existem os pontos positivos e os pontos negativos. Do D, o ponto luz, que a gente chama, o perfil, o lado positivo do D, é que você quer tirar um projeto do papel, você convoca um D, pede para um D uma ajuda, que ele vai te ajudar a tirar um projeto do papel. Ele é muito razão, né? E aí 1 mais 1 é 2, vamos lá, vamos fazer. Só que é o seguinte, vai fazer, vai chegar onde tem que chegar, só que aí você sai de baixo. Você sai da frente, porque o D, o que ele enxerga é a linha de chegada exatamente. Ele olha lá na frente, a preocupação do D é finalizar o projeto e entregar, tá? Durante o processo ele não olha muito não. E aí, voltando e reprisando aqui os pontos positivos, ele vai entregar, você sabe que ele vai entregar, deu um projeto, ele vai fazer. Só que, falando agora dos pontos negativos, o D, ele tem a tendência a ferir facilmente as pessoas. Por quê? Foi aquilo que eu falei. Por ele enxergar por ele observar, focar só na linha de chegada, ele não vê as pessoas. Então, muitas vezes, ele tem um sinal ali, ele passa para as pessoas uma maneira mais egocêntrica, uma maneira mais grossa, mas isso é do perfil. Muitas vezes ele nem quer, né? Só que ele já é tomado por essa ação de ter que fazer, ter que entregar. E aí ele não analisa o processo. Então, ponto positivo, ele vai fazer. Ponto negativo é que ele não vai olhar quem está do lado, não. Ele vai entregar, pode ferir, tá? Então, se você tem um pouquinho desse perfil, vai se analisando, que aí no final a gente vai dar um exercício aí para você trabalhar isso. E aí, falando do I, o I é aquele que é gostoso de falar, porque o I ele é influência, é o influenciador. É uma delícia falar do I, né? Porque ele é aquele que está focado em influenciar pessoas. É muito difícil num grupo, família, trabalho, amigos, não ter um I. Sempre tem aquela pessoa que agrega, aquela pessoa que gosta do abraço, de estar junto, gosta de falar, ela é falante. O que mais ele gosta de fazer é falar. E aí, com isso, a gente costuma dizer que o I é a energia da sala, ela é a energia do ambiente, que ele consegue trazer isso, ele ilumina
o lugar que ele está, né? Tem muitas ideias. O I é aquela pessoa que tem ideias rapidamente, pensa em... Ela abre caixas, ela tem vários projetos. Então, além de influenciador, além de agregar, ele cria projetos. E aí, os pontos negativos do I é porque, por conta dessa evolução, essa ideia, essa constante crescimento e inovação, ele não fecha as caixas. Então, geralmente, o I, quando começa um projeto, ele não termina, né? Porque ele está tão empolgado aqui hoje, ele está empolgado com aquela ideia. Amanhã, pode ser que ele esteja empolgado com outra. Então, uma coisa que o I tem que observar é essa questão do começou, termina. Comecei, vou dar um jeito de terminar, porque eu sou assim. Ele é tomado por ideias pela cabeça dele, né? Então, assim, o que é bacana de vocês entenderem, esses dois perfis, eles são a razão, né? Eles vão lá e fazem. Porém, o D, ele não pensa muito em pessoas. O I pensa, mas ele quer alegrar, ele quer tomar, ele quer agregar, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado. No final, a gente vai abrir um pouquinho, perguntar para vocês, se vocês deixar aqui no chat, comentários, se vocês, o que vocês se identificaram. E agora eu vou chamar a Karina, que ela vai falar para vocês um pouquinho dos dois outros perfis, que são 4, como eu falei no começo. Falei 2, no final a gente abre para trocar aí ler os comentários. Deixa o teu comentário, compartilha com seu amigo, que esse assunto é muito interessante para crescimento. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho do S e do C, que foram os dois perfis que ficaram faltando. O S é aquele perfil estável, mais tranquilo, é o analista, o organizado, o paciente. Você pode observar que são ótimas qualidades, porém, ele está muito tranquilo. E isso não dá a certa velocidade necessária na vida. Não que isso seja um defeito, é uma excelente qualidade. Até porque os outros perfis, eles precisam do S. Assim como a gente precisa do D, precisa do I e precisa do C. Então, o que seria o S? O S é aquele mais tranquilo, onde ele pensa mais na opinião dos outros, mais no que os outros estão pensando, ele quer manter a paz, ele não quer criar conflitos. Para eu dar um exemplo bem simples de entender, para você identificar se você é um S, observe quando você vai no restaurante. Você é aquele que sabe o que quer comer, que está lá com a tua turma, vai lá e pede aquele prato que você quer? Ou para você está tudo bem? Não, pode ser aquele, pode ser o outro, não estressa a sua... Ainda mais se o prato vem errado. Um exemplo, você pediu uma pizza. Pediram a pizza portuguesa e vem uma calabresa. O que você faz? O que o D faria, né? O D logo ia mandar voltar a pizza. Porém, o S, não. Para o garçom não ficar triste, para outra pessoa, para não criar o constrangimento, o S vai lá e come aquela pizza que ele não queria, só para não causar tudo isso. Isso é bom? Não. Você tem que expor a tua opinião, falar exatamente aquilo que você quer. E isso não é um defeito, não tem que ver como qualidades nem como defeitos. Você tem que ver como pontos que você precisa melhorar e pontos que está ok. Então, coloca mais. Se você se identificou, coloca mais a sua opinião nas coisas, mostra que você quer a pizza do outro sabor, fala qual pizza você quer, simplesmente tenha mais atitude, porque é isso que falta no S. Aí nós temos o C, que é o consciente, o conservador, detalhista, cauteloso, diversas qualidades. É aquele que vai lá e executa as coisas com perfeição. Aí é que tá, não existe perfeição. Então ele acaba estudando demais para fazer aquilo que precisa ser feito com muita cautela, muito tudo certinho. Só que enquanto ele perde esse tempo fazendo tudo o que tem que fazer, os outros perfis já fizeram, a situação já aconteceu, tudo já fluiu e ele continua ali focado em fazer muito perfeito. E aí a frase clássica é qual? Faça o que tem que ser feito. Feito é melhor que perfeito. Então,
a dica que eu dou para os Cs é simplesmente vai lá e faça. Analise você que é uma qualidade, você tem diversas qualidades, mas você precisa de mais ação. E isso não é um defeito. Você só está pegando um pouquinho do perfil do amiguinho lá, do D, do I, do S, e está implementando ali. Então, todos os perfis, um precisa do outro, um completa o outro. E foi isso que aconteceu comigo, aconteceu com a Vânia. A partir do momento que nós descobrimos o nosso perfil, a gente acabou parando de se criticar, porque na realidade é o perfil. O que a gente precisa fazer? Melhorar. A gente parou tanto de se criticar, quanto de criticar os amiguinhos, os clientes, o familiar, o marido, os filhos, porque cada um tem o seu perfil. Então, você já entendendo o que é o perfil, o que você vai fazer? Vai aprender a lidar. Se o seu amiguinho, ele é o C, que ele está mais na planilha, você vai lá, tem mais paciência com ele, ajuda ele a agilizar mais o processo. Se o amiguinho é o S, está meio lentinho ali, S, vamos lá, força. Se o amiguinho é o D, mas calma aí. Se o amiguinho é o I, ele tá voando lá, você vai lá, puxa a cordinha dele, volta aqui. E aí um vai ajudando o outro. Então, a minha dica é, a gente veio aqui para evoluir, para a gente crescer. Então, isso você está tendo aí mais um pouquinho de conhecimento e, como eu falei, mudou a minha vida, mudou a vida da Vânia. E eu quero que mude a vida de vocês também, a Vânia também. Essa é a nossa intenção em compartilhar esse conteúdo. Então, vai lá no Google, pesquisa lá, perfil Disque Teste, faça o teste, descubra o seu perfil e comece a melhorar esses pontos que vocês vão ter os mesmos resultados que nós estamos tendo. E aí, uma frase que eu deixei aqui, o mundo precisa de mais pessoas fazendo bem. Então, o que eu quero? Qual a minha dica? Pega aquilo que você tem de bom, independente de você ser um D, um I, um S, um C, cada um tem uma coisa a agregar, cada um tem uma coisa a ensinar. Pega aquilo que você sabe e ensina para o teu amigo, ensina para outras pessoas, compartilha o que você sabe e assim você vai evoluindo, você vai crescendo, independente das pessoas dizerem, agora não é o momento, agora que a gente está, né, preso em casa e tudo mais. Gente, se você tem a solução para alguma coisa, se você pode agregar na vida da pessoa, que seja financeiramente, que seja com uma receita do bolo ou com uma palavra de conforto, vai lá e fala. Não é porque a outra pessoa, que aí você vai identificar o perfil, não é porque ela está falando que esse não é o momento que você não vai fazer. Faça aquilo que está no seu coração, aquilo que tem a vontade e não diga que não tem alguma coisa aí no seu coração, porque tem. Você está doido para compartilhar, mas às vezes você acaba julgando quem está fazendo, julgando quem está fazendo um vídeo, e essa não é a intenção. Vai lá, faz um vídeo você também, apareça, mostre aquilo que você sabe, simplesmente se liberte e seja você mesmo. Dê o seu máximo aí, compartilhe o seu conteúdo, que com certeza você vai ajudar na vida de muitas pessoas. Então, foi bem rápido, bem simples. Esse é o S, esse é o C. A Vânia falou muito bem lá dos outros perfis. E acredite, isso mudou a nossa vida e tem mudado diariamente. Porque agora a gente já sabe identificar quando é um defeito nosso. A gente já vai lá e acelera. Quando é de um cliente, um amigo, um familiar, a gente sabe lidar também e transformou muito, não é não, Vânia Cat? Demais. E assim, muito rapidinho, porque a gente falou que é um resuminho, e é um resumo mesmo, para nesse momento que a gente pode olhar, né, e falar assim, nada melhor do que você entender esse conteúdo nesse momento, porque é a hora que você vai ficar mais tempo com seu marido, mais tempo com seus familiares, quando você olha para a pessoa e entende, identifica o perfil dela, é a hora que você fala, caramba, eu vou te compreender mais, eu vou tirar o pé do freio. A gente falou no começo que a gente falaria um pouquinho dos nossos perfis. Começo, há 2 anos atrás, eu era puro D. Purinho D, né? E o D é aquele que sofre também. Quando ele olha no final de tudo, no final do período, no final de uma vida, é fadado a estar só, né? E eu não queria isso para mim, eu gosto também do coletivo. E aí eu comecei a entender que eu tenho D, mas eu tenho I. E comecei a equilibrar também, com esse equilíbrio. Nunca vocês vão encontrar pessoas que tenham os 4 perfis.
porém 2 são predominantes, né? 2 perfis você encontra na pessoa. E quando a pessoa equilibra isso, quando você consegue trabalhar isso, aí é só sucesso. O seu relacionamento em casa, família, trabalho, ele melhora muito. E hoje, não que eu tenha mudado o perfil, não. A gente equilibra. E isso é até bom deixar uma dica para vocês, que não é o fato de vocês estarem recebendo esse conteúdo, estudando essa informação, que vocês vão mudar. Não vão, não. Ele fica ali como se fosse uma perna mecânica, né? Os nossos perfis, eles continuarão. A diferença está em você trabalhar. O segredo está em você trabalhar, né? Você entender o próximo e aí usar todos esses perfis a seu favor. Que é esse o nosso objetivo, em ajudar você, que de repente é um puro D, a colocar um pouquinho de S, sabe? Dá uma pitadinha ali no S, pensa no outro, antes de você tomar ação. Peraí, o que as pessoas vão achar? O I, começou, termina, deixa eu colocar no papel, vou planejar mais. O S, vou pensar em mim, peraí, eu não gosto dessa comida, desse prato, eu vou querer o que eu quero, vou comer o que eu quero, né? E o C, faz, né? Resumindo, faz. Fica muito preso nos planejamentos, nas estatísticas e de repente não entrega. Então, assim, resumidamente, nós queremos ajudar você a entender isso e viver melhor. É isso, Karina? É isso mesmo. Já aproveitando o exemplo da Vânia, eu vou falar um pouquinho do meu, bem rapidamente, que eu sou o S com o C. Pois é aquela bem estável ali, bem tranquila. Então, quem já me conhece de anos sabe que eu não gostava de aparecer, muito menos gravar vídeo e tudo mais. Porém, para eu desenvolver aquilo que o meu coração tinha necessidade, eu julgava pessoas que faziam isso. Porém, eu tinha vontade, estava guardadinha ali, mas eu tinha medo, tinha vergonha, tinha N fatores. Eu fui lá, comecei a trabalhar o meu I, que é o de aparecer, comecei a trabalhar o D para ter firmeza, para ter atitude e tudo mais. Então, isso me ajudou muito nos resultados financeiros. Por que no financeiro? Porque eu comecei a trabalhar pela internet, comecei a desenvolver na internet, fazendo um trabalho de expansão, e aí quem está acompanhando tem visto meus resultados. O S, geralmente, ele está estável ali com a família, com os amigos, está tudo ok, porque tudo está bom. Então, essa parte financeira, você precisa ter mais atitude. Então, se você tem aí um sonho de fazer a diferença na vida de pessoas, deixar um legado aí para os seus filhos, trabalhe os seus perfis, apareça e mostre exatamente para que você veio. Porque o resultado vem e isso é fantástico, gente. Eu e a Vânia, a gente tem que tomar até cuidado. Porque onde a gente vai, a gente fala, esse é S, esse é B, esse é I. Isso não pode, não é para rotular nem julgar ninguém. Mas é, assim, fantástico. Então, essa é a nossa dica. Utilizem aí, pesquisem no Google e nós estamos à disposição para ajudar. Caso você queira saber alguma coisa que a gente não tenha complementado, a gente acabou falando na live, mas estamos à disposição. E até a próxima live, que inclusive vai ser amanhã, embora isso aqui vai estar gravado, vai ser amanhã. E esse é o home office. É assim que se trabalha em casa. Uma delícia poder trabalhar ao lado dos nossos. E você, se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou, se você aprendeu, compartilha com um amigo, manda aí na setinha, compartilha no grupo da família. De repente, você tem um tio, um irmão que vai gostar também de ver esse conteúdo. Siga os nossos Instagrams, o meu é @VaniaCat, da Karina é @KarinaNMarques. E aí, vocês podem seguir. Nós vamos deixar bastante conteúdos aqui para vocês, que o nosso objetivo é ajudar você a fazer desse mundo um mundo melhor. Enquanto nós estamos aqui, vamos olhar os pontos positivos e viver melhor. Continua o nosso objetivo em te ajudar, tá bom? Compartilha para um amigo e amanhã, aliás, todos os dias nós vamos fazer, com filho ou sem filho, vamos deixar lives aqui com vocês para ajudar você, tá bom? É isso aí, Vânia. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.